Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre Sergei Eisenstein e a montagem. Como muitos de vocês devem saber, Eisenstein foi um dos grandes teóricos da história do cinema, um dos grandes, o principal talvez teórico da montagem cinematográfica e foi também um dos maiores realizadores, né? Isso é legal que a gente pode ver no cinema, que muitos diretores são também teóricos, né? Principalmente nessa primeira fase do cinema no século XX, com essas quatro escolas, né? A soviética, a americana, do Griffith no caso, o expressionismo alemão e a escola francesa, né? Do Jean Epstein, da fotogenia. Isso é muito interessante. Aqui no Brasil, até a gente pode ver um exemplo disso no próprio Glauber Rocha, né? Com toda a teoria dele do cinema novo, do cinema do terceiro mundo. E no caso do Eisenstein, ele vem de um lugar que ele está inserido nesse contexto da revolução, né? Desse contexto do cinema soviético que nasce após a Revolução de 1917, a Revolução Russa. Esse é o meu segundo vídeo sobre o cinema soviético. Se você não assistiu o meu vídeo do efeito Kuleshov, que foi um precursor, né? Foi um pai dessa geração de cineastas, do Eisenstein, do Vertov, do Pudovkin, eu sugiro que você assista, é um vídeo de 8 minutos só, e ele serve como uma base para esse aqui, né? E eu vou falar sobre as cinco principais, as cinco formas de montagem que o Eisenstein elaborou. Então eu vou falar um pouco brevemente sobre a vida do Eisenstein, né, e qual foi o contexto em que ele se tornou um realizador de filmes, né? Ele vem da engenharia, o pai dele era engenheiro também, e ele está inserido nesse contexto, como eu falei, da Revolução Russa, da ideia de reconstrução, né? De construção de uma nova sociedade, de um novo ser humano, da integração da mecânica, da máquina na sociedade para caminhar para um lugar comum, para dialeticamente progredir a sociedade e o mundo, né? Então a dialética hegeliana está no centro da obra do Eisenstein, do pensamento do construtivismo russo. O Lenin ele apoiava muito o cinema, ele botava o cinema como a principal arte desse momento, né? Era muito importante, não só a importância do cinema, era também uma importância de pensamento, né? Não era uma importância meramente panfletária dos ideais da revolução, né? Porque para todos esses cineastas o cinema ele vai ser um processo mental, intelectual, sobretudo para Eisenstein, né? Enquanto para Griffith era um processo simplesmente narrativo, de contar uma história com uma moral, em geral uma moral conservadora, puritana, né? Dos Estados Unidos antes dos anos 20, né? Antes dos loucos 20. O Griffith ele vem desse contexto do final do século XIX, muito marcado pela Guerra da Secessão, né? A família dele era sulista. E bom, se o Griffith foi o grande nome do cinema nos anos 10, né? Pelas centenas de filmes que ele fez, o Eisenstein ele foi o grande nome do cinema nos anos 20. Os russos, esses que eles chamam de formalistas russos, esses cineastas, eles reconheciam o desenvolvimento que tinha ocorrido na linguagem cinematográfica com o Griffith, com os americanos, com Edwin S. Porter, mas eles queriam ir além, né? Então, como eu falei no meu vídeo do Kuleshov, que é o fundador da escola de cinema, da universidade soviética, eles estavam em busca dessa resposta, de como a gente pode superar essa montagem orgânica do Griffith. Então, o Eisenstein, na teoria dele, ele delineia 5 métodos de montagem. Eu vou dizer que tipos são esses e após cada um eu vou ilustrar com um exemplo de um filme, né? Para ficar mais claro. Primeiro tem a montagem métrica, que é uma preocupação com a duração dos planos para gerar uma certa cadência. Não é uma montagem complexa, tipo a montagem do Vertov, por exemplo, ou todas as outras que a gente vai ver em seguida, né?
é a forma mais simples de montagem, é métrica. Como se fosse o tempo para estudar uma música, por exemplo. Depois tem a montagem rítmica. O conteúdo dentro do quadro é igualmente levado em consideração. Há uma preocupação com a dimensão da imagem, para além do ritmo, o que não tem na métrica. Se a métrica é só a cadência e a duração de cada imagem, na montagem rítmica, o conteúdo de cada imagem também é importante. Depois tem a montagem tonal, que existe uma busca por um sentimento, tem um certo tom que vai além do ritmo, né? Ele tem um tom específico que conecta duas imagens, dois planos. Depois tem a montagem atonal, que também incorpora essa ideia do tom, só que adiciona um outro tom. Um outro tom que seja um contraste com o tom ditado em questão. O Poderoso Chefão, na cena que tem uma montagem atonal que envolve o batismo, uma cena na igreja, e uma cena de assassinato, né? São duas coisas que se contrastam nessa montagem. Michael Francis Ritchie, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. And all his palms? I do renounce them. Michael Ritchie, will you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Ritchie, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Por fim, tem a montagem intelectual, que é o método absoluto do Eisenstein, que é a justaposição de planos que expressam ideias. Eu acho que é até mais fácil de entender do que a atonal, por exemplo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Se você viu o meu vídeo de 2001 com Nietzsche, eu falei no começo do vídeo desse match cut famoso, que o macaco joga o osso para cima e ele se transforma, corta-se para um outro plano de uma nave espacial quando o osso está caindo. É quando duas imagens geram uma ideia, né, um pensamento intencional na cabeça do espectador. E esse é o favorito do Eisenstein, né? Que ele vai
usar bastante na sua obra e todos os diversos cineastas vão usar e usam até hoje, usam e abusam da montagem intelectual. O que eu acho mais interessante é que cada um desses tipos de montagem incorpora o anterior e, de certa forma, vai além, introduzindo algo novo, né? Vai além dialeticamente, né? Vamos observar, nesse esquema aí, a gente tem primeiro a métrica, que diz respeito ao ritmo, a uma relação de cadência entre os planos. Depois a gente tem, no degrau superior, a rítmica, que é a ideia de que o conteúdo também importa, né? O conteúdo dos planos vai também ditar o ritmo. Não é só uma relação métrica entre cada um deles, né? O ritmo depende também do conteúdo da imagem. Depois tem a tonal, que a isso acrescenta um tom, um sentimento que conecta dois planos, né? Pode estar no som, pode estar na imagem, pode ser a fumaça, qualquer elemento. Depois tem o atonal, que a esse tom primeiro adiciona um segundo tom, em geral um tom contrastante, né? Um tom contrastante com o primeiro. E por fim tem a montagem intelectual, que para o Eisenstein era o método absoluto da montagem, o método mais elevado, que usa o cinema como uma forma de produzir pensamento, né? A imagem passa a pensar, não só ilustrar, não só suscitar. Por isso é o método mais elevado da montagem de acordo com Eisenstein. Por sinal, o Eisenstein ele também acreditava que a montagem está em outras artes, né? Nesse livro aqui, O Sentido do Filme, ele fala bastante sobre como é possível ver a montagem também, por exemplo, nas obras do Rembrandt, né? A partir da direção do olhar, com chiaroscuro e outros pintores. É um livro muito legal que, junto com o outro livro, A Forma do Filme, são os principais, né? Os dois principais trabalhos teóricos do Eisenstein. Com a instauração do realismo social do Stalin, o Eisenstein ele vai sair da União Soviética, ele vai inclusive passar um tempo nos Estados Unidos, depois no México, e vai ser muito difícil para ele conseguir liberdade para produzir seus filmes na União Soviética, e é isso, essa vai ter sido a fase principal, assim, a fase de maior contribuição, né, e de maior importância da montagem e dos estudos sobre a montagem tanto na obra do Eisenstein como no cinema soviético em geral. Se você quiser se aprofundar, tem os dois livros do Eisenstein que eu mencionei, Sentido do Filme, Forma do Filme. Comente, inscreva-se, ative as notificações, curta o vídeo. Muito obrigado, até a próxima.